Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira de 4 audições agendadas para hoje no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado. Uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, conjuntamente com a Comissão de Administração Pública, Ordenamento Território e Poder Local, que é representado na mesa pela sua Presidente, Sra. Deputada Isaura Moraes, que cumprimento. E temos o gosto de contar com a delegação da Associação Nacional de Municípios, que é composta pela sua Presidente, a Sra. Presidente Luísa Salgueiro, que é sempre um gosto, permitam-me esse testemunho pessoal, um gosto pessoal, rever uma parlamentar brilhante que foi nesta Assembleia da República e minha estimada amiga, é sempre um gosto rever a doutora Luísa Salgueiro. O gosto que se estende, não exatamente com esta carga de afetividade, compreenderão, mas é um gosto que se estende também aos senhores vice-presidentes, Helder Sousa e Silva, e Álvaro Araújo, acompanhados que vêm também do senhor secretário-geral Rui Solheiro e o secretário-geral adjunto Fernando Cruz, que todos cordialmente saúdo. Como referi, esta é a primeira de 4 audições hoje e, portanto, compreenderão, licença pelo que, na medida do possível, se possam ater aos tempos que estão atribuídos, por forma a que não consigamos cumprir todos os compromissos de hoje. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá. Irei dar de imediato a palavra à Sra. Presidente da ANMP. Sr. Deputado Jorge Paulo. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sei que estamos a começar, mas é exatamente neste momento. Então faço. Se me permitir, Sr. Presidente, eu gostaria que pudesse ser distribuída à Câmara a proposta de lei 26 da 11ª legislatura, primeira sessão legislativa, bem como a lei 12A/2010 de 30 de junho, documentos que consubstanciam o Plano de Estabilidade e Crescimento, o famoso PEC 2 do Governo, liderado pelo engenheiro José Sócrates, da qual resulta que o corte de 5% nos vencimentos titulares de cargos públicos não foi introduzido no âmbito da Troika, ao contrário do que refere o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses no seu ponto 4.1. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, trata-se de diplomas legais. Na Assembleia da República, os diplomas legais são de conhecimento de todos os Srs. Deputados. Está feita a referência, portanto, todos os Srs. Deputados poderão consultar. E, em rigor, não era uma interpelação à mesa e, seguramente, não no momento em que eu estava a referir os termos em que esta audição decorrerá. Portanto, retomando os termos em que esta audição irá decorrer, irei dar a palavra de imediato à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que usará da mesma por 10 minutos. Seguir-se-á as 2 rondas previstas para a inquirição da Associação Nacional de Municípios relativamente à proposta de lei do Orçamento do Estado. A primeira com os tempos que constam da grelha eletrónica à vista das senhoras e senhores deputados. Após a conclusão das perguntas, a respondente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, dispõe do mesmo tempo gasto por cada grupo parlamentar na formulação das questões. Concluída essa ronda, a seguir-se-á uma segunda, em que, diferentemente da primeira, teriam a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderão depois de formuladas todas as questões. E assim sendo, Sra. Presidente Luísa Salgueiro, a palavra é sua, faça favor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a Sra. Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Sra. Deputada Isaura Moraes, um cumprimento recíproco ao Sr. Presidente e Deputado Filipe Neto Brandão, meu bom amigo, meu companheiro durante os 12 anos que estive nesta casa, e dizer que é sempre um gosto e uma emoção regressar aqui, ver muitas das caras com quem tive o gosto de lidar e de fazer boas amizades durante esse período e vir agora defender aqui o poder local noutra posição que agora ocupo também com muito gosto, quer no município de Matosinhos, quer na Associação Nacional de Municípios, e dizer que este é sempre um momento de elevada importância à discussão do Orçamento de Estado e que fazemos com um especial empenho a defesa das nossas posições, contando naturalmente
de seguida com o apoio que as várias bancadas parlamentares poderão dar no sentido de acolherem as propostas que, entretanto, foram remetidas a todas as bancadas para acolherem as sugestões que fazemos relativamente à proposta em discussão. Cumprimento naturalmente os meus colegas, amigos, os senhores vice-presidentes e o Sr. Secretário-Geral e o Secretário-Geral adjunto que me acompanham. Sobre a proposta de lei que está neste momento em discussão e, como saberão, de acordo com o documento que foi distribuído, a Associação Nacional de Municípios fez uma avaliação do documento, dividindo os pontos que considera claramente positivos e que mereceu um parecer na globalidade favorável, não na totalidade, e outros que são insuficientes e outros mesmos que são negativos. Começando por aquilo que nos pareceu mais relevante, e não podemos deixar de destacar, a proposta de lei do Orçamento de Estado que está em discussão prevê transferências para os municípios no ano de 2024 de uma verba de 3.860.000 euros aproximadamente, 3.860 milhões de euros, aproximadamente, o que significa um aumento das verbas de 18,6%, o maior aumento das transferências de competências dos últimos anos. Nunca tinha havido um impacto tão significativo no aumento das transferências de verbas para os municípios, sendo que verificamos que existe, relativamente às receitas dos municípios nos impostos de Estado, um aumento de 606 milhões de euros e existe também uma transferência ao abrigo do Fundo de Financiamento da Descentralização na ordem dos 150 milhões de euros, portanto mais 13% do que no ano anterior. E para além das verbas que aqui constam neste documento, não devemos esquecer que, ainda ao abrigo dos acordos que estão celebrados entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, este ano, no mês de julho deste ano, assinamos um acordo que muitos consideravam impossível, que nós próprios considerávamos muito exigente, que permite que todas as escolas que foram transferidas do Estado para a administração local e que foram consideradas como de intervenção prioritária, e estamos a falar a esta data de 451 escolas, sendo possível ainda incluir nesta listagem algumas que estejam em condições idênticas, e o Governo assinou um compromisso com a Associação Nacional de Municípios no valor de 1.700 milhões de euros para garantir a requalificação integral destas escolas. Portanto, significa que temos um programa que conta também com uma verba de 450 milhões de euros que provém do Plano de Recuperação e Resiliência, o que até recentemente não estava previsto, a afetação de verbas do PRR para utilização pelos municípios na requalificação das escolas. Portanto, esse programa de requalificação das escolas que assinamos em julho é um programa de enorme significado, quer do ponto de vista orçamental, face à verba única dos 1.700 milhões de euros, quer também pelo impacto que ela terá, uma vez que através deste programa será possível termos um parque escolar totalmente reabilitado e a expensas exclusivas da Administração Central, como não podia deixar de ser, porque foi esse o pressuposto que levou a Associação Nacional de Municípios a assinar o Acordo de Transferência de Competências e a gestão dos edifícios do Parque Escolar. Por outro lado, outra medida que, para além da transferência das competências, nos parece muito relevante e que era muito reivindicada, muitos dos senhores deputados terão acompanhado durante anos essa reivindicação, essa negociação, no sentido de criar equidade no sistema da ADSE e permitindo que esse sistema fosse idêntico na administração central e na administração local. Reivindicação até agora nunca atendida, e o que acontece é que com este orçamento, entrando em vigor já em janeiro de 2024, se fará finalmente essa justiça, se promoverá e garantirá o tratamento idêntico entre a administração local e a administração central, sendo certo que as despesas que eram suportadas pelos municípios ficam da responsabilidade da ADSE. Este é um impacto que se estima na ordem dos 60 milhões de euros que ficarão também que deixarão de estar a cargo dos municípios e, portanto, esta verba acresce àquelas que estão previstas nas transferências diretas. Outra das reivindicações que fazíamos há anos e que não era atendida tem a ver com as transferências das verbas por parte dos municípios para o Serviço Nacional de Saúde, para os seus funcionários, e mais uma vez está previsto que já em janeiro do próximo ano
essas verbas para o Serviço Nacional de Saúde, essa transferência de verbas para o Serviço Nacional de Saúde, deixem de ser da responsabilidade dos municípios, passam a ser assumidas pela Administração Central, pelo Orçamento de Estado e, portanto, é mais uma poupança que se faz nas contas dos municípios que nos parece muito relevante. Outra das medidas que consideramos como positiva é a manutenção da regra da capacidade de endividamento dos municípios até 40%, ela era até 20%, sendo certo que a Associação defende o fim da regra do limite do endividamento. Nós pugnamos pela autonomia total dos municípios na decisão do seu limite de dívida, não sendo ela possível, ela passou neste ano de 20% para 40%, essa regra mantém-se para o ano 2024 e estão excepcionados os casos do financiamento nacional para os projetos financiados pela União Europeia, com fundos comunitários. Nesse caso, o endividamento dos municípios pode ir até aos 100% e esta é uma regra que nós valorizamos como positiva. Assim como é positivo o facto de o aumento da percentagem da receita corrente, do chamado excedente, contar como receita corrente e, portanto, não estando suspensa a regra, como nós desejaríamos que fosse, a regra que obriga o equilíbrio entre despesa corrente e despesa de capital, considerando-se este excedente como pertencente à área da despesa corrente, isso garante uma maior flexibilidade na gestão dos municípios e isso é por nós considerado como positivo. Assim como é considerado positivo a exceção das regras que permite o recrutamento de pessoas que garantam o funcionamento das tarefas que são transferidas mesmo aos municípios em situação de ruptura financeira e isso para nós é valorizado como positivo. Insuficientes, temos as medidas que se prendem com a incapacidade de conhecermos com rigor as rúbricas das transferências de competências por área, ou melhor, dentro de cada área não sabemos a que fatia se dedica cada uma, se destina cada uma das verbas que são transferidas, isso aliás leva a problemas que ainda hoje é notícia do jornal, a falta de capacidade de reporte de algumas das autarquias e o aumento da penalização, que é uma medida que nós consideramos como negativa, mas esta dificuldade que existe ainda por parte das entidades da Administração Central e da DGAL de definir qual o destino das verbas dificulta o processo da descentralização, assim como lamentamos o fim da Comissão de Acompanhamento ao processo de descentralização, está proposto que a Associação de Municípios só seja ouvida quando necessária, nós entendemos que deve haver um acompanhamento permanente e esta Comissão deve funcionar em permanência. Como negativos, o facto de não serem repostos os 5% que foram reduzidos aos eleitos locais. Eu já percebi a interpelação que o Sr. Deputado aqui colocou no início da mesa, é-nos indiferente qual foi o momento em que este corte foi aplicado. Se tivermos de corrigir, corrigimos sem problema nenhum, mas o que nós queremos que os seus deputados não precisam de falar muito alto, basta que façam uma proposta de lei para uma proposta de alteração, uma proposta de alteração, porque a Associação de Municípios remeteu a todas as bancadas no sentido de nos acompanharem e proporem a reposição dos 5% que foram. Nós não propomos apenas aos autarcas, nós propomos a todos os eleitos. Portanto, os seus deputados também beneficiarão desta medida. É um bom motivo para poderem subscrever a proposta de alteração para que se termine o corte dos 5%. Também consideramos como negativo o facto de, no imposto sobre circulação, estar previsto a retenção de 30% das verbas recolhidas no âmbito do pagamento deste imposto pelos veículos de categoria A. Neste momento esta receita é 100% dos municípios na categoria A e o que está escrito na proposta de Orçamento de Estado é que 30% dessa verba fique nos cofres do Estado e, portanto, nós consideramos essa medida como negativa, assim como é negativa a proposta de que os municípios sejam penalizados até 20% no caso de não reportarem devidamente a informação e consideramos esta medida negativa, sobretudo porque é muito difícil ainda de perceber os mecanismos de controle, os mecanismos de prestação desta informação, a carga burocrática é muito pesada e nós preferiríamos que fosse aliviada esta carga burocrática e não que fosse adotada uma medida que penaliza os municípios, sobretudo nesta fase inicial do processo de descentralização. Sr. Presidente, quase cumprindo o tempo que me está destinado,
reservo para respostas outros esclarecimentos que considere ainda pertinentes. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda. Darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça até 5 minutos. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão do Poder Local, Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Membros do Conselho Diretivo, Srs. e Sras. Deputadas. Cumprimento Vossas Excelências com um prazer particular de ser autarca, cola-se-nos à pele. O poder local constitui uma das maiores conquistas do período democrático e será devidamente comemorada na efeméride dos 50 anos do 25 de Abril no próximo ano. Cumpre à Assembleia da República assinalar tal conquista, aprovando um dos instrumentos mais importantes para assegurar a eficácia da intervenção nos municípios, o Orçamento Geral do Estado. Todos nós reconhecemos que o poder local contribui de forma mais eficiente e concreta para a resolução dos problemas dos portugueses devido à sua proximidade. Perante uma conjuntura particularmente difícil, dado o panorama internacional, o Governo, mesmo neste quadro de instabilidade, não regateou esforços para corresponder às expectativas dos municípios, que foram discutidas ao longo do corrente ano e amplamente inventariadas no 26º Congresso da ANP de 30 de setembro último. E o Governo cumpriu amplamente na proposta de orçamento para 2024. Cumpriu com o aumento da participação dos municípios nos impostos do Estado, garantido em simultâneo que cada município aumenta no mínimo 7,8%. Com o fim das contribuições dos municípios para a ADSE, com o fim das transferências de verbas para o Serviço Nacional de Saúde, e que a Sra. Presidente aqui há pouco referiu, com o aumento da percentagem da receita corrente para efeitos de cumprimento da regra de equilíbrio orçamental, com o recrutamento de trabalhadores para o exercício de competências descentralizadas nos municípios em situação de plano de ajustamento municipal, com a restituição do IVA do PRR, com a flexibilização das normas de vinculação de emprego público nas competências descentralizadas e na internalização de serviços anteriormente concessionados, com a eliminação de restrições na contratação de serviços, com a dispensa da aplicabilidade da Lei de Compromissos para os municípios cumpridores dos limites de endividamento, com a possibilidade do aumento da dívida total para a contração de empréstimos destinados ao pagamento de concessionários na sequência de decisão judicial e também no caso de contratação de empréstimos destinados à promoção da habitação e reabilitação urbana. Com a simplificação dos empréstimos com recurso à linha B PT 2020, com a simplificação da integração do saldo de gerência, com a possibilidade da celebração de acordos de regularização de dívidas em serviços essenciais, entre outras medidas constantes da proposta. Cumpriu positivamente com reivindicações que tinham algumas delas vários anos, se não décadas, como é o caso da ADSE. Isto tendo como pano de fundo a maior descentralização de competências de sempre, promovida pelo Governo nos últimos 5 anos em 20 áreas temáticas. Saúde particularmente os autarcas que, sabendo que a descentralização constitui uma oportunidade para a melhoria da qualidade de vida dos municípios, porque cumpre objetivos de desenvolvimento económico-social, de bem-estar das populações, de coesão territorial e democratização, fizeram o caminho difícil que se impunha com a responsabilidade e a exigência políticas que lhes é reconhecida. O Grupo Parlamentar do PS está-vos por isso grato por todo o esforço que colocaram e colocam nesta difícil reforma do Estado. O Governo, porque reconhece a centralidade dos municípios na arquitetura do Estado, aumenta as transferências do Orçamento Geral do Estado para a administração local, transferências que apresentam um crescimento na ordem dos 16%, de que destaca o aumento do Fundo de Financiamento da Descentralização. Efetivamente, o Governo prevê para a administração local, em 2024, um saldo de 474,4 milhões de euros, superior em 336,7 milhões de euros ao estimado para 2023. Saldo resultante de um crescimento de receita que se cifra na ordem dos 12,8%, superior ao previsto para o próprio aumento da despesa, que é de 10,2%. É por isso que mereceu o parecer globalmente favorável da Associação Nacional de Municípios. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa referiu no debate na Generalidade: este é mais do que o Orçamento do Estado, este é o Orçamento dos portugueses. E eu acrescento que é também o Orçamento do Poder Local. O Grupo Parlamentar do PS está, no entanto, ciente e sensível quanto às questões que subsistem e encontra-se disponível para encontrar na especialidade a solução adequada. Concluindo, gostaria de questionar a Sra. Presidente se a grande ambição para 2024 será a aprovação da nova Lei das Finanças Locais, mais adaptada aos desafios colocados pelos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no que concerne às tendências demográficas, climáticas e digitais que os municípios enfrentam. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Guerreiro. A palavra à Sra. Presidente da ANMP. Faça o seu. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Guerreiro, agradecer a intervenção que permitiu ter uma visão ainda mais aprofundada das alterações que a proposta de Orçamento de Estado prevê e com impacto na vida dos municípios. E relativamente às questões que aqui coloca, sem dúvida que há um contínuo de trabalho a realizar pela Associação Nacional de Municípios. A vida dos municípios, como se compreende, está presente em todas as dimensões da vida das nossas populações e, portanto, ela é muito transversal. Estes 2 primeiros anos deste mandato foram muito dedicados ao tema da descentralização, desde que começamos o mandato até agora, e já dando continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pela anterior equipa do Presidente Manuel Machado e dos meus colegas que já estavam nesse mandato. Nós focamos-nos muito no equilíbrio da reforma da administração pública que é feita através do processo da descentralização e da transferência de competências, e tivemos grandes ganhos e permitiu-nos, sobretudo, demonstrar que aquilo que o Estado dedicava, as transferências e as verbas que alocava às várias áreas que nós temos vindo a trabalhar com mais profundidade, era claramente insuficiente. Havia um subfinanciamento de áreas como a saúde, a educação e a ação social, e no trabalho que fomos fazendo tivemos, sobretudo, penso eu, o mérito de demonstrar esse subfinanciamento e de criar critérios de equidade que permite que o país, no momento em que avança para esta reforma da descentralização, não só replique as circunstâncias e os modelos que existiam até agora, mas sobretudo que as altere e crie equidade e coesão territorial. Foi isso que fizemos, por exemplo, em domínios como a ação social. No âmbito deste trabalho fizemos pela primeira vez, fez o país, não a Associação de Municípios, mas o país, um diagnóstico rigoroso, profundo e universal da situação que se vivia em cada um dos municípios, e a partir de agora sabemos que em todos os municípios, independentemente da sua condição de litoral ou de interior, de ser ou não de baixa densidade ou de uma área metropolitana, vamos ter rácios iguais, fixando números de técnicos em função do número de processos existentes, e o financiamento é feito exatamente em função da realidade dos territórios, mas, e depois poderei explicar melhor estas regras que foram, entretanto, definidas e assinadas entre a Associação e o Governo, mas também nos permitiu, este trabalho da descentralização permitiu consolidar a opinião que sabemos, a perspectiva que temos, que a atual lei das finanças locais está desadequada face à realidade dos municípios. O que a Sra. Deputada nos pergunta é se essa é uma ambição para 2024. É uma ambição para 2024, que começou já em 2023. Nós já fizemos uma proposta de criação de uma nova lei das finanças locais, rever a lei atualmente existente. Tivemos a oportunidade de já reunir com o Sr. Ministro das Finanças, que tem um conhecimento natural do poder local e, portanto, que nos permite também tomar decisões mais rápidas, como fez no ano passado. Há um ano estive aqui, nesta mesma ocasião, a anunciar que o Governo transferiu rapidamente e ao fim de muito tempo, depois de muitos anos de demora, os 104 milhões do Fundo Social Municipal que estavam em dívida. Este ano decidiu rapidamente rever o regime da ADSE e temos a confiança e a expectativa de que também iremos conseguir corrigir a Lei das Finanças Locais. A nossa perspectiva é, como diz, naturalmente adaptar a vida dos municípios aos ODS. Nós estamos todos muito focados em adaptar a nossa gestão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muitos de nós estamos a elaborar os orçamentos para 2024, já vertidos também nos vários ODS que pretendemos atingir, e temos a ambição de aproximar a participação dos municípios na receita total do Estado da média europeia. Neste momento, a média europeia, os municípios participam na despesa total do Estado num valor aproximado de 17%. Em Portugal, agora, com estas medidas todas e com o novo Orçamento de Estado, estaremos nos 12,6%, o que já é mais próximo, mas ainda assim estamos aquém da média europeia e, portanto, pretendemos alterar regras como a participação dos municípios no IRS, no IVA, no Imposto sobre Produtos Petrolíferos, uma participação que queremos, e
consideramos justa e reivindicamos no fundo ambiental, com diferentes percentagens, aumentando a percentagem dos impostos em que já temos participação e criando outras receitas, porque nos parece que sem esta revisão da Lei das Finanças Locais vamos continuar, ou vamos replicar o modelo de desigualdade territorial, e o nosso foco é, a par desta reforma que temos em curso, garantir que no futuro os municípios terão uma situação mais estável, mais previsível e, sobretudo, que atenuaremos as iniquidades territoriais que o país neste momento apresenta. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Dinis Faísca, cumprimento, e a quem de imediato dou a palavra, recordando que a pode dispor da mesma até 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, Sra. Presidente. Em nome do PSD, quero reconhecer a persistência, diplomacia e capacidade de trabalho dos autarcas aqui representados pela Sra. Presidente Luísa Salgueiro, ao ponto de terem conseguido, ao fim de tantas insistências, o término da contribuição dos municípios para a ADSE. Contribuições essas manifestamente injustas por 3 razões. Primeiro, tínhamos entidades de primeira que não pagavam contribuições para a ADSE, a Administração Central, e entidades públicas de segunda que tinham que pagar essas contribuições, os municípios. Segundo, com as transferências de competências, essa injustiça acentuou-se, pois no seio dos próprios municípios passaram a coexistir trabalhadores pelos quais os municípios tinham de pagar a ADSE com colaboradores que não tinham de o fazer. Os funcionários integrados ao abrigo da transferência de competências. Pois o acordo é claro quando diz que a esses trabalhadores será aplicado o regime da ADSE e do Serviço Nacional de Saúde dos trabalhadores da Administração Central Direta. Por último, as verbas pagas à ADSE não seriam investidas no território e na qualidade de vida das suas gentes. Assim, passa-se de um modelo de cotização injusto para um modelo de cotização exclusivo dos beneficiários, quiçá com necessidade de reforço da verba do Orçamento de Estado. Contudo, esta decisão é tardia e coxa. Tardia porque é uma reivindicação antiga dos autarcas. Tardia porque o PSD, em 2022, apresentou a proposta de terminar com as contribuições dos municípios para a ADSE, que obteve o voto contra da maioria PS. Com esta medida, mais uma vez, o Governo foi atrás das propostas do PSD. E muito bem, em boa hora. Coxa, porque a proposta de lei não apresenta prazo limite para a ADSE cumprir com as suas obrigações legais. Pergunto, a Associação Nacional de Municípios sustenta como prazo adequado os 30 dias? Que diligências é que fez para salvaguardar esse prazo? A Associação Nacional de Municípios garante aos municípios que, no limite, em fevereiro de 2024, deixarão de pagar as contribuições à ADSE? No seu relatório, a Associação Nacional de Municípios refere um conjunto de medidas que considera insuficientes e negativas. Quero dizer-lhe, Sra. Presidente, que muitas dessas medidas são preocupações do PSD e foram objeto de propostas ao Orçamento de Estado de 2022. Presumo que saberá qual foi o acolhimento junto da bancada da maioria PS. Votaram contra todas as propostas apresentadas. A maioria PS votou contra a proposta do PSD, que propunha a clarificação e inclusão na taxa reduzida de 6% das empreitadas relacionadas com infraestruturas básicas, designadamente de distribuição de água, saneamento de águas residuais e de resíduos sólidos, promovidas pelas empresas intermunicipais com gestão delegada. A maioria PS votou contra a proposta do PSD para reduzir o IVA nas refeições escolares,
A maioria PS votou contra a proposta do PSD de isenção ou redução do IVA nos serviços públicos prestados pelos municípios, em especial o da iluminação pública. A maioria PS votou contra a proposta do PSD que visava a eliminação da contribuição autárquica para o audiovisual relativamente a equipamentos e serviços municipais, como sejam semáforos, cemitérios, iluminação pública, programadores de rega de jardins, furos de captação de água, painéis informativos, instalações sanitárias públicas, fontes luminosas, estações elevatórias de água e de esgotos, entre outras situações onde não faz qualquer sentido o pagamento de contribuição audiovisual. E a maioria PS votou contra. Por coerência, convicção e lealdade política, devo dizer-lhe que o PSD voltará a apresentar estas mesmas propostas e acrescentará outras que nos pareçam de absoluta justiça e essenciais na melhoria da relação do poder central com o poder local. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para concluir, Sr. Presidente, o que muito nos preocupa e surpreende, Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, é que, ano após ano, reiteradamente, a Associação Nacional de Municípios apresenta um conjunto de medidas insuficientes e negativas que, na sua maioria, se repetem todos os anos e também, reiteradamente, emite parecer globalmente favorável. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Presidente da ANMP para responder. Está certo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Dinis Faísca pelas palavras que dirigiu à Associação, dizer que é verdade que nós temos a responsabilidade de representar muitos autarcas que afincada e competentemente trabalham diariamente ao serviço das suas populações, isso também mais nos responsabiliza e motiva. E relativamente às questões que coloco, eu começaria exatamente pela última observação que fez, é que nos 2 últimos orçamentos a Associação deu parecer negativo à proposta de Orçamento de Estado. Esta é a primeira vez neste mandato que se dá um parecer globalmente, não totalmente, favorável. Portanto, essa é a primeira correção que queria fazer. Nós votamos 2 vezes contra a proposta que o Governo apresentou para discussão. E, portanto, estamos completamente alinhados com aquilo que o Sr. Deputado transmitiu da necessidade de acolher muitas das propostas que ainda se mantêm, algumas delas reiteradas de anos anteriores, e queria-lhe dizer, Sr. Deputado, e propor que a bancada do PSD, como todas as outras, possam acompanhar a Associação Nacional de Municípios, em primeiro lugar, subscrevendo a proposta que visa terminar o corte dos 5%. Eu conto muito que o PSD subscreva essa proposta de alteração, até devido à interpelação inicial. Penso que será essa a primeira proposta que o PSD apresentará relativamente à proposta em discussão do Orçamento de Estado. Depois repetir que no nosso parecer, e leio, está proposta a isenção de IVA nas refeições escolares, ou pelo menos a sua redução para a taxa mínima, a redução de IVA da iluminação pública para a taxa mínima, a harmonização das taxas de IVA nos serviços de água, saneamento e resíduos e a sua aplicação, independentemente do modelo de gestão adotado para a prestação de serviços, a aplicação da taxa reduzida de IVA a todas as empreitadas promovidas por empresas locais, em especial do setor das águas e resíduos, a distribuição e transferência da receita de 7,5% de IVA para os municípios das regiões autónomas, conforme previsto na Lei de Finanças Locais, o excepcionamento do limite da dívida total do valor dos empréstimos destinados à remodelação de redes de água e saneamento nos municípios da área metropolitana de Lisboa e do Algarve, os que estão sem acesso a fundos europeus deste domínio, e dos empréstimos para investimentos que contribuam para a eficiência energética e para a redução das perdas de água na rede municipal. Pelo menos estas propostas, eu conto que o PSD naturalmente as vai repetir e naturalmente que também espero que elas possam passar com o apoio das restantes bancadas, porque são reivindicações antigas que a Associação Nacional de Municípios aqui tem trazido. E eu, em relação à proposta do Sr. Deputado, à intervenção do Sr. Deputado, eu registrei as palavras do tardia e coxa. Mas, Sr. Deputado, eu ainda não era Presidente de Câmara, tinha funções autárquicas noutra qualidade e sempre ouvi esta reivindicação de que importava pôr fim a esta dualidade do modelo que existia entre a administração
Central e a administração local. E também já tenho experiência política suficiente para perceber que quando não se consegue dizer que a medida está errada, diz-se que vem tarde. Isso é um clássico. Mas ainda bem que nós estamos no tempo em que quem está contra diz que vem tarde ou diz que é coxa e tardia. Ainda bem que chega. O mais importante é que a partir de 2024, e foi muito rápida a negociação entre a Associação Nacional de Municípios e o Sr. Ministro das Finanças, quero dizer que a Associação Nacional de Municípios propôs ao Ministério das Finanças que fosse criado um grupo de trabalho para estudar a forma como o novo modelo da ADSE para os municípios deveria ser aplicado, e o Sr. Ministro das Finanças prescindiu da constituição desse grupo de trabalho, dizendo que o Governo tinha consciência do que estava em causa e que iria introduzir essa norma já na proposta de lei de Orçamento de Estado, no sentido de garantir que o modelo fosse único. Ficou ainda por discutir, ou por decidir, de que forma seriam acomodadas essas despesas que deixarão no próximo ano de ser da responsabilidade dos municípios, e ficou a cargo da ADSE. E, por outro lado, no que diz respeito ao prazo, os 30 dias são proposta da Associação de Municípios. A Associação de Municípios diz, e cito, para que esta responsabilidade seja efetivamente assumida pela ADSE a partir de 1 de janeiro, desonerando simultaneamente as entidades empregadoras da administração local, importa encontrar mecanismos mais expeditos que possam de imediato possibilitar esse fluxo de informação. E assim deve ser fixado, por proposta da Associação, um prazo à ADSE para cumprimento das suas obrigações que não deverá exceder 30 dias, cabendo às entidades empregadoras da administração local, nesse mesmo período, apenas a responsabilidade administrativa de transmissão de informação do suporte, que entretanto se revela adequado. Portanto, esta proposta dos 30 dias é da nossa responsabilidade e nós, entretanto, já sabemos que a ADSE já contactou todos os municípios, portanto, nós, correspondendo a essa preocupação do Sr. Deputado, já vertemos isso no nosso documento e, mais uma vez, é uma medida que pode ser adotada dependendo das propostas que agora os grupos parlamentares possam apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, que cumprimento e dispõe de 4 minutos. Faça o seu. Muito obrigado, Srs. Presidentes. Cumprimentar a direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, senhoras e senhores deputados. Eu confesso que eu venho sempre com a esperança, quando venho para as audições com a Associação Nacional de Municípios, esta vez vai ser diferente, porque esta vez vão despir a camisola. Mas depois ouço estas intervenções e percebo que não despem a camisola. Eu vi, de facto, o parecer globalmente favorável que deram. A primeira pergunta que lhe queria deixar, sem entrar em grandes considerandos em relação às respostas que foram dadas até agora, era se a pressão que António Costa fez no Congresso da Associação Nacional de Municípios, onde claramente encostou os municípios à parede, e disse, para quem lá esteve, ouvir, que ou aceitam de uma vez por todas a assunção das responsabilidades da descentralização, ou não há PRR para ninguém, e que não há transferência de verbas no final do ano, fez com que tivessem uma posição mais moderada e mais defensiva em relação à posição do Governo. Porque vamos lá ver uma coisa. A descentralização foi feita desde o início com o princípio de igualdade, quando devia ter sido feita com o princípio de equidade. Porque os municípios não são todos iguais, as verbas não são todas iguais. O município de Matosinhos não tem as verbas do município de Mafra, não tem os municípios de Louros. E passámos as competências sem perceber exatamente qual a capacidade de endividamento de cada uma das câmaras municipais. Isto fez com que situações, por exemplo, na área da educação, que passaram uma série de edificado para a responsabilidade das câmaras municipais, fizesse, em última instância, com que os orçamentos municipais não tenham capacidade para fazer as obras, porque as verbas que foram descentralizadas para fazer as obras foram calculadas de uma forma como base a parque escolar, a empresa parque escolar, não o parque escolar, e chegámos a uma verba entre os 20, inicialmente 20 mil euros, depois passou para 31 mil euros. E passámos a ter uma listagem das P1, as P2 e as P3, e nas P1, que eram as muito urgentes, continuamos sem saber exatamente a data de quando serão feitas as intervenções por parte do Governo. Gostava de saber se isso, entretanto, também já foi garantido, quais as datas que iriam entrar estas intervenções. Chegamos à conclusão, com este novo Orçamento de Estado, que as câmaras municipais não só já eram tarefeiros do Estado, como agora passam a ser tarefeiros supervisionados pelas CCDRs, porque as CCDRs atualmente mandam mais nas câmaras municipais do que os seus presidentes de Câmara, porque tomam as decisões de deliberar quando é que as verbas vão,
como é que são feitos os investimentos e os senhores cada vez começam a ficar para o último da fila. E é assim que vai acontecendo este processo de descentralização. Nós olhamos para o relatório do Orçamento de Estado e percebemos aumento da verba da Lei das Finanças Locais, 3,2%, é o que diz o relatório. Mas depois também percebemos, e o próprio relatório anuncia isso, que, no entanto, em média, as câmaras municipais vão aumentar nos quadros de pessoal 13,3% de custos com pessoal diretamente relacionados com as verbas da descentralização. Ora, grande negócio, é um negócio AIFASEC. Grande negócio. É passar para as câmaras municipais a responsabilidade da tarefa, colocam em cima das câmaras municipais e a Associação Nacional de Municípios remete-se ao silêncio em relação a esta questão. Há outra questão que não vai ser falada certamente aqui hoje, mas que eu gostava de falar no âmbito do Orçamento de Estado. Uma das competências que está já há muito tempo descentralizada e que vai colocando em cima das câmaras municipais uma responsabilidade é a área da proteção civil. Há pouco tempo tivemos nesta Assembleia da República o Presidente da AGIF a entrar em contraponto e em confronto direto com a Associação Nacional de Municípios e com a AMAL, com uma série de CIMs, em relação aos bombeiros voluntários, a dizer que os bombeiros voluntários recebem por área ardida. Isto honorando diretamente as câmaras, e são as câmaras que hoje em dia suportam os bombeiros voluntários, porque se não forem as câmaras, os bombeiros voluntários estão todos falidos e de portas fechadas. Como é que vocês reagem a isto? Porque não há descentralização de verba por parte do Governo para salvaguardar o funcionamento. Mesmo para concluir, em relação à proteção civil, como é que reage nos municípios que têm funcionários municipais que são os chapadores, quando a Ministra da Coesão Territorial dá uma resposta a este Parlamento por escrito a dizer que os subsídios que estão em falta pelos chapadores são responsabilidades de Vossa Excelência e que Vossas Excelências têm que os pagar, quando há câmaras como Santarém que não pagam e há outras câmaras que vão pagando. Em que é que ficamos? Porque no Orçamento de Estado não vem nada refletido e os senhores é que vão pagar em última instância. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A palavra à Sra. Presidente para responder. Sr. Presidente, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Nunes, agradecer as questões que coloca. Não vou comentar a sua deselegante intervenção e desrespeitosa observação inicial sobre a atitude da Associação de Municípios. Sabe que a Associação de Municípios, o Sr. Deputado saberá, seguramente, tem no seu Conselho Diretivo eleitos de todos os partidos e de movimentos independentes. E temos votado genericamente por unanimidade. E, portanto, o Sr. Deputado não se dirige a mim, dirige-se a todos os autarcas e eu considero desrespeitosa a sua intervenção e, por consideração a Vossa Excelência, não lhe vou retribuir e passo às questões. Passo a responder às questões que me colocou relativamente à pressão que foi feita, que diz ter sido feita na intervenção do Sr. Primeiro-Ministro no Congresso. E eu queria dizer que os acordos que foram celebrados no sentido de garantir o equilíbrio da transferência de competências sobre a descentralização foram todos subscritos antes do Congresso. E, portanto, as regras estão definidas muito antes disso e queria dizer que o parecer globalmente favorável resulta da mudança evidente, significativa e avultuada da transferência de verbas que estão previstas para 2024, comparando com todos os anos anteriores e que resultam de reivindicação e negociação intensa entre a Associação e o Governo. E quando se diz que a transferência de competências devia ter por base a equidade e não a igualdade, eu não posso estar mais de acordo. Claro que nós temos de ter por base o princípio da equidade. E por isso é que fizemos um trabalho, e vou dar como exemplo a ação social, em que tivemos a preocupação de fazer um diagnóstico rigoroso do que se passava em todo o país. E verificamos que, por exemplo, em matéria de acompanhamento dos processos de rendimento social de inserção, havia municípios em que um técnico acompanhava 1000 processos de beneficiários de RSI e outros municípios em que um técnico acompanhava 30 processos. Ora, não se pode exigir ou estimar que um técnico que acompanhe 1000 processos possa fazer um trabalho aprofundado e também não se compreende como é que noutro município a mesma Segurança Social financia recursos de um técnico para 30 processos. E, portanto, o que criamos foi um rácio universal para todo o país, independentemente de ser os tais concelhos, ou de Matosinhos, ou de Mafra, ou diria eu, do interior de Idanha Nova, um concelho assim de baixa densidade, foi criarmos um rácio universal. Portanto, a partir do dia 2 de abril deste ano,
independentemente do município que se trate, nenhum técnico acompanhará mais do que 100 processos de rendimento social de inserção, assim como nenhum técnico acompanhará mais do que 250 processos de serviço de acompanhamento e atendimento social. Isto porque se percebe que a complexidade dos casos de RSI é muito superior aos do atendimento. E, portanto, essa equidade que o Sr. Deputado aqui trouxe significou exatamente essa equidade, essa preocupação que o Sr. Deputado aqui trouxe, resultou exatamente nesta nossa preocupação e na definição de rácios universais. Com isto foram contratados mais 382 técnicos que passam a fazer acompanhamento da área social. Portanto, essa equidade ficou mesmo garantida a partir do protocolo que celebramos. Isto foi tudo anterior ao Congresso da Associação Nacional de Municípios e reforçamos em mais 35 milhões de euros esta área. Portanto, essa preocupação foi vertida. Assim como, quando se refere à intervenção nas escolas, queria esclarecer o seguinte, ou recordar que saberão seguramente. Anteriormente havia uma verba fixada, esta fase, uma verba fixada para a manutenção das escolas que iria no máximo até 20 mil euros por estabelecimento escolar. E nós entendemos que isso não era correto, pelas preocupações que o Sr. Deputado aqui trouxe. Então criou-se uma regra que depende do número de metros quadrados e da antiguidade de cada equipamento escolar. Portanto, os edifícios escolares que tenham até 10 anos, cada Câmara recebe 4 euros por metro quadrado para a manutenção. Se tiver entre 10 a 20 anos, recebe 6 euros por metro quadrado. E se estiver acima de 20 anos, enquanto não é feita a reabilitação total, recebe 8 euros por metro quadrado. E, no mínimo, terá de ter 20 mil euros por escola, que era o tal máximo anterior. E, além disso, recebe 0,25 por cada metro quadrado de área descoberta. Portanto, há mesmo um valor fixo, estável e equilibrado relativamente às obras de manutenção. Quanto às tais obras de reabilitação que o Sr. Deputado diz que se espera que o Governo faça, já não é o Governo que tem de as fazer. Agora nós já assumimos que são os municípios que os vão fazer. E é por isso que foi assinado o tal acordo dos 1.700 milhões de euros que garante que o Estado Central financia a 100% a reabilitação destas escolas. Por isso eu penso que com esta informação, e já estou a terminar o meu tempo, ficará bem claro que essa preocupação que o Sr. Deputado aqui transmitiu, que penso ser legítima, de que os Presidentes da Câmara não teriam capacidade e que estaria tudo dependente do Governo, já não é assim, e a partir de julho, penso que 30 de julho deste ano, o protocolo que foi celebrado muito antes da tal afirmação do Sr. Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro, perdão, já garante esta transparência de regras e o cumprimento da grande missão que nós queremos, que é a da reabilitação das escolas, que não tem nenhum rácio relativo ao tempo do parque escolar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Cumprimento e dispõe de até 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente Filipe Neto Brandão, Sra. Presidente Isaura Moraes, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Sr. Presidente Luísa Salgueiro. É a primeira vez que tenho a ocasião de estar consigo em audição neste Parlamento e vou partilhar consigo a opinião com que fiquei da sua intervenção inicial, em troca de perguntas e respostas, é de que, de facto, e a minha opinião vale o que vale, há um excessivo alinhamento da Associação Nacional de Municípios com os interesses do Partido Socialista. Viu-se nas suas respostas e viu-se nas perguntas também do Partido Socialista. É só a minha opinião, eu sei que vale relativamente pouco, mas tem um interesse particular, é que acredito piamente que as associações de interesses têm maior eficácia se mostrarem independência relativamente aos poderes dos quais dependem. E a dependência do poder local relativamente ao poder central é algo que para um liberal é altamente preocupante, porque nós defendemos que as decisões e os poderes devem estar tão perto das populações quanto possível e quanto mais alinhamento houver de uma associação como a vossa. Aliás, como a das freguesias, noutro sentido. Pior é para os interesses dos autarcas e do poder local que nós defendemos. Eu gostaria muito de ver uma Associação Nacional de Municípios a criticar profundamente na Lei 50 de 2018 por não transferir reais poderes de decisão para as autarquias, mas transformá-los numa espécie de capataz do poder central. Mas já que temos a lei que temos, e enquanto não há essa luta, pelo menos esta descentralização que estamos há anos a tentar fazer, que seja devidamente acompanhada. E tentamos fazer isso porque é um tema importante para nós. E vamos à ADEGAL, o último relatório que lá está tem um ano. Tem um ano, divide as várias áreas, as 4 com recursos financeiros, as 16 sem recursos financeiros, que já sempre achei uma coisa bizarra. Como é que pode haver uma delegação de competências sem recursos financeiros? O que é delegado exatamente e é exercida como essa competência se não necessita de recursos financeiros.
E em cada uma das competências que é analisada, fala-se de forma distinta de comissões de acompanhamento, cada uma à sua maneira, cada uma constituída quanto quer, a pedido dos municípios e não como base do sistema. E a Sra. Presidente hoje traz-nos aqui a informação que a Comissão Nacional foi, entretanto, distinta e portanto, neste momento tenta-se acompanhar o processo de centralização para ver como é que ele está a correr e não temos qualquer espécie de informação centralizada. E isto não é irrelevante, porque há 3.800 milhões de euros transferidos do Orçamento de Estado para as autarquias, há um aumento grande de 600 milhões de euros nessa verba este ano, há um aumento grande das verbas do Fundo de Financiamento de Descentralização e é bom que nós saibamos como é que isto está a ser aplicado. Nomeadamente porque depois vemos, no vosso parecer, que ficam contentes com a exceção à regra de recrutamento das pessoas para efeitos desta delegação de competência, ou seja, eram preciso pessoas, tanto é que o orçamento aumenta 13% ou 14% a verba pessoal. Portanto, se eram preciso pessoas, como é que é possível exercer as mesmas competências com pessoas que estavam em falta? Portanto, alguma coisa aqui não está a colar. E queixam-se também que é difícil atribuir nos pagamentos que recebem a da DGAL a qual das rubricas e a qual das competências esses valores estão a ser atribuídos. Portanto, o que eu gostava, e é uma sugestão que deixo, esta concreta, promova a Associação Nacional de Municípios que cada município tenha em cada uma das competências comissões de acompanhamento. Promova, incentivos. Insista para que a Comissão Nacional volte a funcionar. Criem vocês próprios um observatório que permita a alguém, como um legislador aqui, saber exatamente o que é que está a ser transferido, se chegaram ou não chegaram recursos financeiros, humanos, materiais, para saber o que é que estamos a fazer. Porque eu quero chegar ao fim e ter a certeza, para além de ter transferido competências e não pedir decisão, o que já é mau, posso estar a gastar mais hoje do que estava a gastar no passado, o que é péssimo para quem, como eu, gosta de defender o interesse do contribuinte e estar verdadeiramente ao serviço das populações e dos interesses do poder local e não ao serviço do governo do turno, seja ele de que cor for. E nestes 2 segundos que o Sr. Presidente me vai dar de tolerância, quero perguntar se me sabe dizer quantos municípios já foram penalizados pela COIMA respeitante à falta de reporte das informações e qual o valor que está em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra à Sra. Presidente para responder. Sra. Presidente, faz. Muito obrigada, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pelas questões que aqui coloca. Devo dizer, Sr. Deputado, que de facto nós estamos em muita sintonia relativamente às preocupações que aqui deixou, começando desde logo pela relação com a DGAL. A DGAL foi recentemente, ainda teve a sua liderança, foi substituída. Estamos numa nova fase de relação com esta entidade que é decisiva no processo da descentralização da informação. Como já disse aqui, nós lamentamos e propomos que não seja extinta a Comissão de Acompanhamento e, mais uma vez, remeto para o parecer da Associação, que apresenta, aliás, uma proposta de redação para facilitar o trabalho. Perdão, não é para facilitar, é uma proposta que apresentamos, caso entendam, para que possam os grupos parlamentares subscrever no sentido da criação da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Financiamento da Descentralização, que tem por missão analisar as transferências efetuadas para os municípios, nos termos do número 2, e os encargos reportados nos termos do número 3, podendo esta deliberar de forma fundamentada a necessidade de devolução, reforço ou reafetação das verbas. E dizemos mais: a comissão prevista no número anterior deve reunir 2 vezes por ano, sempre que se justifique, é composta por um representante da DGAL, que coordena, um representante da Direção-Geral do Orçamento, um representante de cada uma das áreas cujas competências foram descentralizadas e envolvem transferência de meios financeiros e 3 representantes da ANP. E nós não podemos aceitar que esta comissão deixe de funcionar e que o Governo chame, quando entender necessário, a Associação. Portanto, estamos contra esta proposta, entendemos que ela deve ser alterada. Mais uma vez apelamos para que possam acompanhar a visão, a vontade da Associação de Municípios nesta área. Por outro lado, também entendemos que não faz sentido, já aqui disse anteriormente, penalizar os municípios que não consigam fazer o reporte adequadamente, até porque neste momento, e até ao contrário do que aconteceu noutros modelos anteriores, como o caso do aproximar na educação, em que as verbas eram transferidas rúbrica a rúbrica e permitiam uma aferição mais rigorosa das verbas em falta e da sua adequabilidade, neste momento isso não está a acontecer. Nós compreendemos que é muito volume de informação, neste momento as transferências são universais, ao contrário da fase anterior, que eram apenas alguns dos municípios, mas não pode haver penalização das autarquias por não serem capazes de fazer esse reporte, porque também sabemos que desculpe, a burocracia,
o excesso de burocracia exige mais recursos e, portanto, nem todas as autarquias terão os mesmos recursos, sobretudo as mais pequenas, mais uma vez, a tal equidade que temos de gerar e, portanto, nós defendemos que não deve haver essa penalização. A informação que temos é que neste momento são 77 autarquias que estão nesta situação, mas também, uma vez que as autarquias regularizem o reporte, estas verbas são devolvidas. Isto é quase uma sanção pecuniária compulsória, obrigar os municípios a ficarem com estas verbas retidas para que acelerarem esse cumprimento das regras, mas naturalmente que a Associação de Municípios não está de acordo com esta intenção e por isso propomos que estas regras possam ser alteradas. E porque temos muita preocupação e temos consciência do que este momento que estamos a viver é decisivo não só para esta fase atual, mas para o futuro. Também entendemos que as transferências devem ser aprofundadas, queremos mais competências do que estas. Estamos numa primeira etapa e queremos que ela corra bem e demonstrar às pessoas que ela é benéfica para as populações, para podermos avançar para outras competências. Esse observatório que o Sr. Deputado aqui propõe para nós é essencial. Terá lido nos nossos documentos que nós vamos criar o Observatório da Descentralização e das Autarquias. Já candidatamos para financiamento esta constituição deste observatório. Queremos que seja a Associação Nacional de Municípios quem verdadeiramente seja titular de toda a informação, não só sobre a descentralização, mas sobre toda a vida dos municípios. Queremos que é uma lacuna que se sente. É claro que a DGAL tem muita informação, mas nós não devemos pedir à DGAL a informação sobre o que se passa na nossa casa. Nós estamos a prepará-lo do ponto de vista de queremos mudar a legislação sobre a operabilidade dos dados e queremos criar interoperabilidade de dados para a administração local, porque não sei se a Câmara toda tem consciência, mas enquanto que na administração pública central as operadoras têm de partilhar dados, na administração local isso não existe e é um grande constrangimento para montarmos o tal observatório. Já apresentamos essas propostas que virá aqui para discussão, também queremos o apoio para que essa interoperabilidade funcione e queremos criar o grande observatório do poder local. Será uma boa forma de comemorarmos os 40 anos da Associação de Municípios e, portanto, mais uma vez, peço a toda a Câmara que acompanhe estas propostas, porque será seguramente um passo muito importante para mostrarmos às próximas gerações que esta fase que estamos a viver da descentralização foi feita com preocupações de equilíbrio, de sustentabilidade financeira, para quem vier a seguir a nós, ou ainda nós, possamos aprofundar esta reforma que está em curso neste momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente de Câmara lançou um apelo a toda a Câmara, certíssimo. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos. Cumprimento, dispõe de 3 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, os demais elementos do Conselho Diretivo e da Associação Nacional de Municípios aqui presentes. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por fazer uma referência àquilo que são as verbas alocadas neste Orçamento de Estado para os municípios e permita que me refira que também era o que mais faltava que o Governo não cumprisse a Lei das Finanças Locais relativamente ao Fundo de Equilíbrio Financeiro. Tivemos vários anos em que efetivamente vários governos isso não aconteceu, mas aquilo que se trata é de facto do cumprimento da lei e isto leva a uma outra questão que é, a Sra. Presidente já fez aqui referência de que a Associação Nacional de Municípios entende que deve haver uma revisão da Lei das Finanças Locais e uma das questões que nós temos colocado é a necessidade de aumentar a participação dos municípios nas receitas do Estado, até dando cumprimento ao princípio da nossa Constituição, da justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e as autarquias. No nosso país, a participação dos municípios, mas podemos alargar das autarquias, nas receitas do Estado, de facto, ficam muito aquém comparado com realidades de outros países da Europa. E esta era uma questão que para nós, aliás, temos vindo a propor, num conjunto de propostas que temos feito nos momentos de discussão que já houve na Assembleia da República de revisão da Lei das Finanças Locais e parece-nos que é, de facto, uma matéria de grande
importância. Mas ainda sobre questões de verbas, gostaria de colocar o seguinte: relativamente ao Fundo Social Municipal, a verba que consta não corresponde exatamente aos 2%, de acordo com a lei, mas grande preocupação relativamente ao Fundo de Financiamento da Descentralização. A realidade tem demonstrado que os montantes, para além de insuficientes e muito aquém daquilo que são as competências, em particular na área da educação, que tem um peso efetivamente significativo, ficam aquém daquilo que são as necessidades para dar resposta aos problemas com os quais os municípios se confrontaram com essas mesmas competências. E há uma outra questão, e termino, Sr. Presidente, para fazer esta referência. Os reportes que estão a ser colocados aos municípios são completamente desajustados e desproporcionados, e não faz nenhum sentido de que a lei, aliás, a proposta de Orçamento de Estado, ainda venha a agravar a sanção por incumprimento destes cortes, para além de ser uma violação da autonomia do poder local. Estamos a falar de verbas que são transferidas para os municípios de acordo com esse princípio. Há, de facto, este agravamento que nós consideramos que é inaceitável. Mas, Sr. Presidente, só para fazer esta última referência, para dizer o seguinte, e que vai completamente ao contrário daquilo que nós ouvimos por parte da Sra. Ministra da Coesão Territorial no Congresso da Associação Nacional de Municípios, falando relativamente a estes reportes, quando aquilo que seria necessário era, de facto, eliminar estes reportes. Estamos a falar dos municípios, que são transferências que são transferidas à autonomia, que tem que ser respeitada, e, portanto, aquilo que nós vemos foi exatamente ao contrário. Consideramos que é, de facto, inaceitável esta proposta que consta no Orçamento de Estado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente da ANMP dispõe de igualmente 3 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos, com quem partilhei muitos anos, alguns anos, o trabalho na Comissão de Saúde. Trabalhamos particularmente próximas. É um gosto reencontrar a Sra. Deputada aqui e responder às questões que coloca. Eu não posso estar mais de acordo quando diz que era o que mais faltava que o Governo não cumprisse a Lei das Finanças Locais. Estou de acordo, Sra. Deputada, mas isso só aconteceu a partir de 2022. Porque no ano, só para recordarmos, no ano 2019 as transferências foram no valor de 2.491 milhões de euros, no ano 2020 foram 2.646 milhões de euros, no ano 2021 2.907 euros, e só a partir de 2022 é que se passou a cumprir a lei. E aí as transferências foram 3.139 milhões de euros e agora são 3.860 milhões de euros. E por isso é que nós referimos no início, mesmo apesar de, sendo certo que em 2022 começou a ser cumprida a lei, este ano há um aumento de 18,6% das transferências. E mais, o Fundo Social Municipal, que a Sra. Deputada aqui refere muito bem, que é um instrumento muito importante na gestão dos municípios, nunca foi pago até este ano, em 2023. Não, perdão, no final do ano 2022, quando aqui estivemos há um ano, foi exatamente no momento em que se tinha decidido que os municípios iam receber o Fundo Social Municipal, e foi pago numa única tranche, de uma vez, o valor dos 104 milhões que estava há anos em dívida. Portanto, eu surpreendo-me como foi possível, mas o que é verdade é que durante muito tempo não foi cumprida a Lei das Finanças Locais e não devia sequer ser notícia que ela fosse cumprida, mas o que é certo é que ainda há pouco tempo não o era. Portanto, por isso é que nós fizemos essa consideração e sabemos que é importante neste momento uma definição clara, que também está proposta nos nossos documentos, entre as verbas que advêm do Fundo Social Municipal e as verbas do Fundo de Financiamento da Descentralização. Em algumas das áreas há ali uma interseção e convém ficar muito clara para que depois não possa correr-se o risco de se devolver verbas que tenham sido pagas a um título ou outro. E sobre as verbas que diz faltarem ainda da educação, nós fechamos a manutenção das escolas, a reabilitação, a verba das refeições escolares, dos transportes, do material didático, mas há ainda muitos outros temas em aberto. Nós temos tratado a questão do material informático, se vamos ou não assumir as responsabilidades do acompanhamento. A Associação
recusou a proposta de assumir desde já essa responsabilidade da contratação de técnicos para a área informática da gestão do material, por sabermos que o mercado não poderia não responder. Portanto, são matérias que nós temos vindo a aprofundar. O acordo da descentralização de competências, mesmo na área da educação, não está encerrado. Como já disse antes, nós queremos aprofundar o modelo, nós queremos aumentar as transferências que são transferidas e queremos garantir que essa transferência será equilibrada. Mas temos a perspectiva de que, à medida que vamos fechando etapas do dossiê, que temos melhores condições para assim o fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos de imediato à segunda ronda. Como referi há pouco, a Sra. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que lhe devolverei a palavra depois formuladas todas as questões. Cada senhora ou senhor deputado dispõe até 2 minutos e temos 7 inscrições e, portanto, darei de imediato a palavra ao senhor deputado Carlos Brás. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores Presidentes de Comissão, a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e restante equipa, as senhoras e senhores deputados. E quero saudar a Associação Nacional de Municípios pela persistência na defesa do poder local. As conquistas que têm sido alcançadas devem-se exatamente a esta persistência e a esta perseverança. E sim, temos que saudar o cumprimento da fórmula de cálculo da Lei das Finanças Locais, mas temos mais ainda que pugnar para que nunca mais volte a ser abandonado esta fórmula de cálculo. É que, como já foi aqui dito, e bem, relativamente ao ano 2024, ela representa um aumento de 16,6%, que constitui uma transferência adicional de 606 milhões de euros para os municípios. Foi também referido como muito positivo, e nós assim o consideramos, o fim das contribuições dos municípios para a DSE, e nas conclusões a Associação releva que a proposta de OE 24 apresenta medidas muito positivas para os municípios, destacando-se as transferências, os critérios de distribuição utilizados, bem como o fim das ditas contribuições para a DSE e o SNS. No fundo, quer o Fundo de Centralização, quer a participação dos municípios nos impostos do Estado, quer ainda o fim das contribuições para a DSE, constituem um aumento significativo do financiamento disponível para os municípios. Relativamente às questões que foram levantadas sobre os limites de endividamento, eu entendo muito bem a preocupação que a Associação Nacional de Municípios tem com isto, mas a história tem-nos mostrado que, quando não há nenhuma limitação, cai-se em excessos e desequilíbrios que depois motivam e justificam intervenções centrais restritivas. Mas para concluir, Sra. Presidente, eu queria deixar aqui um desafio relativamente a uma matéria que não tenho visto ser abordada, mas que era bom que começasse a fazer algum caminho, que é a questão do Fundo do Apoio Municipal e o que é que se há de fazer ao Fundo de Apoio Municipal. Ele foi criado num contexto de dificuldade municipal, em 2014, foi alimentado a partir de orçamentos municipais e muitos municípios só com contribuições líquidas e, portanto, é preciso rever os objetivos e as causas que o Fundo de Apoio Municipal deve defender. Muito obrigado. A palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão do Poder Local, cumprimentar a Direção Nacional de Municípios Portugueses, a Sra. Presidente, e alguns aspectos que estão referidos no parecer e outros que não estão. Relativamente aos que estão referidos, e voltando à questão dos 5%, a verdade importa e a verdade histórica também é um lapso um pouco bizarro, até porque faz remissão em baixo e diz 2010. A Sra. Presidente era deputada na altura, seguramente só pode ter sido um lapso sem querer. Lamentamos que não tenha pedido desculpa. Ainda assim, esse corte, de certeza que se quiser repô-lo, o grupo parlamentar do PS que o cortou terá gosto em repor e nós temos fé que isso acontecerá. Uma coisa que não está aqui referida e que nós temos curiosidade em perceber diz respeito justamente à questão dos funcionários públicos. O aumento dos salários dos funcionários públicos tem sido recorrente, é uma discussão que aqui agora não vamos ter. O que queremos perceber é no impacto que tem nos municípios portugueses e que não tem nenhum tipo de relação do ponto de vista do Orçamento do Estado, que impacto é que isso tem e como é que se sentem os municípios portugueses no vosso orçamento, sendo que não passa por vós esta decisão, não são consultados sobre essa decisão do governo português e se esse assunto é ou não, são ou não consultados e como é que lidam com ele no vosso orçamento e no impacto que sentem. Obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente,
Em relação à consideração que foi feita, apenas dizer o seguinte: eu estava mesmo a referir à Sra. Presidente e não aos autarcas em geral, porque eu também sou autarca e não tenho essa visão dos autarcas. Passando à frente, que é o que menos importa para esta discussão, dizer-lhe o seguinte: eu estive presente o tempo todo no Congresso da Associação Nacional de Municípios. Falei com diversos presidentes, de quem sou amigo, de diversos espectros políticos, desde o PCP ao PSD, e todos se queixavam do mesmo, da taxa de endividamento com que os municípios neste momento sofrem consequência da descentralização. E, portanto, não fui eu. E a questão da pressão que foi feita pelo Governo, e a senhora não assumiu se é verdade ou não que o Sr. Primeiro-Ministro colocou os municípios entre a espada e a parede, de que ou assumiam de facto as competências ou não havia PRR para ninguém, e que a tranche do PRR não chegaria. E é essa parte que eu acho que deve ser discutida de forma muito séria. Porque a descentralização vem honorar os municípios de uma forma que hoje em dia os municípios portugueses, a maior parte dos municípios portugueses, estão falidos. E para gerir o seu dia-a-dia têm que recorrer a empréstimos constantes. E estes empréstimos vão honorar em última instância as futuras gerações, porque inclusive as grandes opções do plano não são concretizadas, porque não há verba nos orçamentos municipais para fazer as obras, porque estão a assumir a responsabilidade que o Governo descentralizou. Portanto, de uma vez por todas, vamos assumir que foram pressionados pelo Governo para aceitar. Pode-me dizer, era a única hipótese. Mas então que assuma que era a única hipótese e que se entenda de uma vez por todas a pressão que o Governo e a ingerência que o Governo tem feito nas autarquias locais, algumas delas que acabam, no nosso entendimento, quase por violar a Lei 75 e a autonomia do poder local. Porque há claramente uma ingerência por parte do Governo em relação à ADSE. Mesmo para terminar, lamento é que, em momento algum, os municípios tenham pronunciado também, em relação ao passado, de pagarem 14 meses para a ADSE, quando os anos que eu conheço têm 12 meses e continua a existir excedente orçamental na ADSE em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Luísa Salgueiro, ainda em complemento à primeira ronda e à sua resposta, quero exortá-la mesmo a fazer um esforço de dinamização da atividade da Associação Nacional de Municípios para ir à frente do Governo e não ao reboque do Governo. Porque diz-me que temos primeiro que mostrar às populações as vantagens da descentralização e depois iremos... Não vai conseguir mostrar vantagens suficientes, atrevo-me a dizer, em muitas competências, não vai conseguir mostrar vantagens nenhumas se não tiver os poderes de decisão. Ter só a responsabilidade, mesmo com os fundos necessários e com as pessoas necessárias, não vai ser suficiente para mostrar as vantagens e as virtudes da descentralização. Portanto, tem que ir muito mais à frente, senão todo o processo fica inquinado. E quero-lhe perguntar concretamente sobre o IUC. Não vamos discutir a lógica do imposto em si. Isto, para nós, é um imposto sobre o património, que é uma das coisas mais vamos chamar-lhe, menos inteligentes que pode haver. Mas, desde o princípio, nunca percebi porque é que, quando é introduzida esta categoria A dos veículos anteriores a 2007, se exclui a componente ambiental das receitas das autarquias, e agora ainda menos se percebe porque é que na componente cilindrada, de repente, já não é 100%, é só 70%. E a pergunta que eu faço, independentemente da lógica do IUC, outra conversa. Relativamente à distribuição das verbas, e sei que os vossos cálculos é que custa cerca de 40 milhões, mas alguém falou convosco, vos perguntou... E na mesma senda, alguém vos perguntou alguma coisa relativamente ao impacto que tem para o desenvolvimento local, nomeadamente os territórios de baixa densidade, do regime dos residentes não habituais e da sua revogação que está prevista e que impacto económico é que isso pode ter nos municípios, principalmente aqueles onde a instalação destas pessoas fez mais diferença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar ainda uma outra questão sobre a taxa de gestão de resíduos. Em 2015 esta taxa era de 5,5 € por tonelada, em 2020 passou para 11 €, 2022 22 € e aquilo que se prevê que para 2025 seja 35 €. Estamos a falar de aumentos que são, de facto, muito significativos e que oneram, sobretudo, os municípios e as populações.
e mesmo o argumento de que serão posteriormente lançados concursos ou que os municípios terão a verba devolvida, a verdade é que ao longo de todos estes anos não se viu o desenvolvimento destes concursos, e a verdade é que são os municípios e as populações que são honoradas com o pagamento e são prejudicadas com o pagamento desta taxa, que ninguém sabe porquê é que ela está a ser imposta. E, portanto, a questão é se há essa expressa vontade de devolvimento, porque é que não se reduz o valor desta taxa. E a questão que gostaria de lhe colocar, Sra. Presidente, é também qual é que é os elementos e aquilo que tem chegado relativamente à Associação Nacional de Municípios relativamente a esta taxa, e também qual é que é a proposta em concreto da Associação Nacional de Municípios, tendo em conta, de facto, aquilo que significa e que não trouxe em nenhum momento qualquer melhoria do ponto de vista, melhoria no plano ambiental, ou não significou no concreto qualquer melhoria no plano ambiental a cobrança desta taxa, a não ser, de facto, mais um encargo para os municípios e, por sua vez, mais um encargo para as populações, ainda mais num contexto de tantas dificuldades como o que vivemos. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. Então, muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão, excelentíssima Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e os restantes elementos que a acompanham, Sr. Secretário-Geral, também um homem que acompanha há muitos anos a Associação Nacional de Municípios. Eu gostaria de dar os parabéns à doutora Luísa Salgueiro pela forma como tem dirigido a Associação Nacional de Municípios, por uma razão simples. Porque as conquistas que vocês têm feito já vêm muito de trás, que nós, autarca, reivindicávamos isso. E eu fui 3 mandatos, por isso sei bem o que é. E sei muito bem de onde partimos, nós partimos, a propósito até dos tempos da Troika e do governo do PSD-CDS. Nós sabemos, até houve uma altura que se imiscuíram sobre o IMI, obrigavam os municípios a aplicar uma taxa máxima. Mas deixem-me dizer, eu penso que a Associação Nacional de Municípios, e não venho aqui, eu dou os parabéns a todo o seu Conselho Diretivo, que é constituído, como sabemos, por 3 partidos, quero lhe dar os parabéns. A mim bastaria, na altura que eu fui autarca, se me dissessem que eu iria deixar de pagar as taxas da ADSE, que era aquilo que achávamos mais injusto, ou que deixávamos os pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, nós achávamos que já tinha sido um aspecto bastante positivo. Mas há outros aspectos positivos que é preciso falarmos. Primeiro, a descentralização. A descentralização não é com chantagens, como disse o Sr. Deputado Chega. A propósito, a negociação é um processo que tem sido de negociação. Um processo fundamental que tem sido de negociação, e muitas câmaras, sejam de todos os partidos, têm aderido, têm ido a assinar acordos. Por isso, a descentralização, às vezes não nos podemos queixar, é os autarcas, às vezes queixamos. Eles decidem tudo lá em Lisboa, e no Porto, decidem tudo, mas depois, quando nos querem dar competências para nos aproximarmos, para tomarmos responsabilidades, por estarmos mais perto das pessoas, parece. Mas por isso, este processo de descentralização é um problema, é um processo complexo, é um problema da diversidade dos próprios nossos municípios, logo isso transforma aquilo que é bom para um, pode não ser bom para o outro, mas quero dizer que eu acho. Eu só queria fazer queria fazer só uma pergunta à senhora Presidente, que há um assunto que ouço, e também como fui Presidente da Comunidade Intermunicipal achávamos muito injusto, que é o seguinte: o financiamento nas áreas de mobilidade, sobre a mobilidade, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é mesmo esta pergunta, são diferentes em relação aos apoios que há das comunidades intermunicipais. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque as câmaras municipais são obrigadas a pagar dos seus orçamentos para as suas carreiras. Eu gostava de saber se isto também esteve na mesa das negociações, e era esta a pergunta que eu queria fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade. Faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da 5ª Comissão, excelentíssima Sra. Presidente da Comissão de Poder Local, excelentíssima Sra. Presidente da ANP e minha ilustre colega, demais dirigentes da ANP presentes, caras e caros colegas. Coube-me a mim fazer a última intervenção nesta audiência e, portanto, começo por lamentar que nenhum dos partidos, principalmente o Partido Socialista, que é quem apoia o Governo, não tenham abordado 2 matérias sobre as quais eu gostava de ouvir Vossa Excelência. E são relacionadas com a pandemia,
com a pandemia da Covid-19, não percebemos, nós, PSD, como é que nenhum outro partido se preocupa com o facto de, no Orçamento de Estado, não estar prevista uma justa compensação para o esforço que os municípios fizeram a ajudar o Governo fora do âmbito das suas atribuições e competências e, portanto, prejudicando aquilo que lhes competia fazer, penalizando com isso as populações, e também estranhamos que da bancada do PS ninguém tenha falado em não haver no Orçamento de Estado nenhuma compensação para mais de 1,5 de municípios a quem está a ser extorquido o direito à receita do IMI. Estamos a falar de mais de 160 aproveitamentos hidroelétricos que deviam gerar receita para os municípios, que até agora zero, e no Orçamento de Estado não há nem um cêntimo de compensação neste âmbito. Portanto, as questões que eu queria colocar, para além deste lamento, e assinalando que eu considero os autarcas verdadeiros heróis de Abril, e, portanto, o meu agradecimento, como é que a Associação Nacional de Municípios, para concluir, avalia que o Orçamento de Estado passe completamente ao lado de qualquer compensação justa e adequada aos municípios, àqueles que têm barragens, aproveitamentos hidroelétricos e a todos que ajudaram o Governo a combater a pandemia gerada pela Covid-19. Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos as questões colocadas à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, pelo que lhe devolvo a palavra e poderá dispor da mesma até 14 minutos. Quantos? 14. Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer todas as questões que me foram colocadas e cumprimentar os senhores deputados que intervieram e começando pelo Sr. Deputado Carlos Braz, que nos coloca a questão sobre o futuro do FAM, qual a situação do FAM. O FAM foi um instrumento muito importante, ainda é, para muitas das autarquias que se encontram em situação de ruptura financeira, que são cada vez menos. Felizmente não têm entrado novos municípios para o FAM e têm saído alguns, estão neste momento em processo de fim dessa situação alguns dos municípios, que neste momento são 14 municípios que ainda estão sob assistência do FAM, e o que nos parece, há uma proposta de extinção do FAM, que foi, aliás, validada anteriormente. Neste momento, a proposta da Associação de Municípios é no sentido de se equacionar a possibilidade de o FAM poder ser utilizado como um instrumento de apoio à gestão das autarquias, do ponto de vista financeiro, de encontrar mecanismos, de encontrar formas alternativas e de não só os retirar da situação de ruptura, mas, sobretudo, acompanhar do ponto de vista técnico para que possam ter recursos a outros meios, financiamentos extraordinários e, mesmo para aqueles que têm uma boa saúde financeira, também possam acrescentar a sua capacidade através do FAM. É uma nova competência que se deveria dar e, portanto, nós retiramos a proposta da extinção do FAM e abrimos uma proposta de reformatação do trabalho e das competências do Fundo de Assistência aos Municípios, porque nos parece que estamos neste momento numa nova fase e que isso se recomenda. Sobre a intervenção da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, eu devo dizer o seguinte, se existe algum erro, eu não tenho nenhum problema, estava aqui a confirmar com o Secretário-Geral, se for essa a origem, não há nenhum problema em fazer essa correção, sinceramente não há aqui sentido de imputação de responsabilidades. Eu penso que houve inicialmente 10%, depois foi reduzido para 5% e, portanto, estamos ainda com essa margem para retirar e, portanto, renovo. Foi 5, os segundos 5 foram retirados e ficaram 5% ainda com o corte. Portanto, o apelo que faço em termos de síntese, se não for assim ao Sr. Deputado, mas Sr. Deputado, não se preocupe que da parte da Associação não há nenhum problema em fazer essa correção. O que está em causa aqui verdadeiramente é saber se os senhores deputados entendem que está na altura de os autarcas se verem repostos os 5% nos seus vencimentos. Se estiverem de acordo, apresentarão essa proposta, pelo menos votarão a favor. Se não estiverem de acordo, não votarão e os autarcas saberão interpretar essas tomadas de posição na altura do sentido de voto. Sobre a questão dos salários, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, nós vivemos um tempo muito difícil para os municípios, foi o aumento dos salários, que nós não questionamos, é importante. Tem havido um aumento significativo do salário mínimo e também precisamos de rever os salários de outros profissionais. As autarquias têm cada vez mais dificuldade em captar ou manter
os trabalhadores mais qualificados. Felizmente que o mercado está muito dinâmico e vem muitas vezes contratar pessoas que estão nas autarquias e, portanto, não é só o salário mínimo que tem de aumentar. Nós não estamos contra o aumento do salário mínimo, mas é evidente que isso tem impacto, assim como teve impacto a legislação sobre a revisão extraordinária de preços, que foi justa para os prestadores e para os empreiteiros, porque não tinham condição de acomodar os aumentos com os salários, com a energia, com os transportes, com o combustível, portanto não ia ser possível manter os contratos que estavam válidos. Nós tivemos de compensar extraordinariamente os prestadores e as empresas, mas ficou à conta dos municípios. Portanto, quer os salários, quer esses encargos extras não tiveram nenhuma compensação. A única coisa que o orçamento prevê que nos dá alguma folga é que os 50% do excedente é considerado despesa corrente e, portanto, nós podemos afetar despesa corrente, mas ainda assim não temos contrapartida financeira. Portanto, não é só dos salários, são as novas condições, por isso é que nós propomos e estamos a trabalhar na nova Lei de Finanças Locais para que ela enquadre toda esta nova realidade com que os municípios têm deparado, e sem a nova Lei de Finanças Locais nunca chegaremos a uma situação mais justa, mais razoável para compensar os municípios sobre as exigências atuais. Sobre a intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes e o facto de só os municípios que aceitam descentralização de competências é que têm acesso ao PRR. Isso está tudo definido, nós já assinamos os documentos sobre isso, o financiamento está garantido, haja ou não haja descentralização de competências. Há uma área em que ainda está em aberto essa questão, que é a área da saúde. E o facto de haver ainda autos de transferência por assinar, mas que também agora está a ser revista por força do novo diploma das unidades locais de saúde, e o facto de, ao contrário do que o primeiro diploma previu, que era da não existência de transferência de competências nos municípios abrangidos por LS, isso agora está a ser transformado e, portanto, vai haver possibilidade de transferência de competências mesmo nos municípios abrangidos pelo modelo dos ULS. A única área em que ainda está em discussão o acesso às verbas do PRR é a saúde por força destas alterações. Quanto às restantes, Sr. Deputado, isso está tudo documentado, não há pressão possível. Portanto, quero-lhe deixar tranquilidade relativamente a isso e tirar-lhe essa preocupação. E, por fim, quando diz que os municípios estão em falência, eu recomendo-lhe, seguramente que já o fez, a leitura do anuário dos municípios da Ordem dos Contabilistas, que diz exatamente o contrário, que diz que as autarquias estão na melhor condição financeira dos últimos tempos e, portanto, prestam contas dos melhores resultados dos últimos anos, e isto seguramente graças às grandes opções e à capacidade de gestão dos autarcas. Portanto, não queria que ficasse aqui a ideia desta audição que os municípios portugueses não têm essa capacidade de gestão e que a situação financeira não é a que consta dos documentos oficiais. Quanto ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e à liderança da decisão, nós conseguirmos primeiro ter as competências e depois demonstrarmos às populações. Eu penso que isto é um processo sinalagmático, um não vive sem o outro, e, portanto, estas que já estão na nossa competência têm de ser bem exercidas, porque nós temos de demonstrar às pessoas que o processo de centralização de competências não visa dar mais poder ou mais visibilidade a um ou outro autarca. A descentralização de competências visa ter os poderes mais perto as competências mais perto das pessoas para as servir melhor. E nós vamos demonstrar isso, penso eu, rapidamente, em áreas como a ação social. Aquele cenário que ainda há pouco descrevi, daquela capacidade de resposta que nós contamos ser possível a partir do dia 2 de abril, e o facto das pessoas deixarem de ir a um serviço distante, sem rosto, como eram os centros distritais de segurança social, e passarem a ter na sua autarquia quem rapidamente decide lhe dá um apoio, ou porque a pessoa deixou de ter condições para suportar os encargos com a eletricidade, ou porque precisa de um apoio para a criança, e é no próprio dia que se responde, isso vai demonstrar às populações, era isso que eu queria dizer, de que forma é que este processo todo, que elas só ouvem discutir assim difusamente, impacta na vida dessas pessoas. E isso é o melhor processo de garantirmos mais competências. Claro que não podemos deixar de ter liderança política, reivindicação, e não ficar apenas à espera que o processo se desenrole. Portanto, temos firme confiança de que isso será possível e que aprofundaremos o modelo da descentralização de competências e alargá-lo a outras áreas que não estão neste momento a ser tão trabalhadas das restantes 17 do diploma, que prevê 20, e temos trabalhado mais estas 3. Quanto ao imposto único de circulação,
nós fomos surpreendidos por esta alteração relativa à categoria A, não tinha sido, mesmo nas reuniões que tivemos, ela não tinha sido partilhada connosco, portanto, nós não só manifestamos discordância pelo sentido da medida, como desagrado pelo facto de não termos tomado prévio conhecimento dela, assim como o regime dos residentes não habituais também não foi tratado. De todo modo, eu penso que ainda nesta fase em que estamos, que é possível fazer essas correções, a nossa presença aqui hoje visa exatamente apelar para que as propostas que possam ser agora acolhidas corrijam algo que não está bem e que aqui elencamos. Senhora Deputada Paula Santos e a TGR. Sem dúvida que a TGR é um tema que as populações poderão ainda não estar muito cientes do impacto que este tema pode vir a ter, mas os autarcas estão. O aumento da taxa de gestão de resíduos tem sido exponencial, como a senhora deputada disse, nos últimos anos ela cresceu aceleradamente, mas neste momento nós estamos a aplicar as novas regras do Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos, o famoso PERSU, para os autarcas. Estamos agora a preparar e aplicar os planos de ação de cumprimento do Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos. Significa que vamos ter de incrementar respostas como a recolha porta a porta, como a recolha dos resíduos orgânicos. Isso significa mais equipamento, mais despesa. A ERSAR exige que nós tenhamos o equilíbrio entre a tarifa e o serviço prestado. Portanto, nós sabemos que estes aumentos têm sido significativos, que está previsto um aumento ainda maior, nós teremos de os repercutir na população e por isso é que temos transmitido esta preocupação. Claro que, como dizemos no nosso relatório, de acordo com as conversas que tem havido com o Governo, está previsto que sejam devolvidos aos municípios 30% desta verba através do Fundo Ambiental. Neste momento são 15% que estão previstos e o Governo propõe duplicar essa devolução para os 30%, mas nós não pretendemos esta devolução. O que nós pretendemos, temos agendada já uma reunião dia 14 deste mês, há uma reunião dedicada a isto só entre a equipa que trabalha este tema e o Ministério, é não a devolução das verbas, mas que este aumento não se verifique. E, portanto, é um tema que nos preocupa. Nós temos metas ambientais para cumprir, temos sensibilização para fazer à população, temos bem consciência disto, mas, de facto, não é compatível o aumento dos encargos que temos assistido. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, que tem muita competência, foi autarca, sabe está muito bem como se gera quando se está aqui deste lado, portanto queria agradecer os cumprimentos que nos dirige e partilhar as preocupações sobre o transporte. Na verdade, nas áreas metropolitanas há o plano de apoio à redução tarifária que tem tido um grande impacto e significou um grande aumento na procura no transporte público, embora se tenha tido de acomodar o tempo de Covid em que houve uma queda abrupta na procura e, portanto, os municípios também tiveram de fazer face a essa despesa imprevista, mas o que está para o próximo Orçamento de Estado propõe-se uma medida única, o Governo propõe a homogeneização das políticas, das respostas ao transporte através da medida Transporte mais incentiva mais TP, é assim que se chama o que está escrito na proposta de lei, é o programa Incentiva mais TP, que traz um reforço de 100 milhões de euros, comparando com as medidas atuais que soma o PARTE e o ProTransp, que está fora das áreas metropolitanas, e nós consideramos que isto é positivo, mas o que queremos é que haja mais previsibilidade, que não haja esta definição anual, que haja sustentabilidade destas medidas, seja do PARTE, seja do ProTransp e do novo Incentiva mais TP, mais transporte, portanto, esta sustentabilidade será uma vantagem. E para terminar, porque já estou fora de prazo, ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade dizer que a compensação aos municípios com barragem mereceu trabalho por parte de uma secção própria que existe na Associação Nacional de Municípios para acompanhar esse tema. Está um grupo de trabalho sobre o tema da energia que se está a dedicar exatamente, em particular, a essas medidas para que possa ser finalmente definido um mecanismo de compensação previsível, estável
e é essa a proposta que estamos para apresentar para que ela possa ainda ser aprovada para vigorar no ano de 2024. Senhor Presidente, Senhora Presidente, dentro do tempo que me estava atribuído, penso ter cumprido e quero terminar agradecendo a todos as intervenções que aqui fizeram e reiterando a disponibilidade e o empenho da Associação Nacional de Municípios, não só em sede da discussão da proposta de Orçamento de Estado, mas nos muitos diplomas que regularmente aqui este hemiciclo trata, o interesse e a vontade da Associação Nacional de Municípios em participar e colaborar com todas as bancadas parlamentares para também, através do Poder Legislativo, podermos melhorar o trabalho dos municípios portugueses e do serviço que prestam às populações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Presidente disse que estava fora de prazo, permita-me contraditá-la veementemente. Queria agradecer a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, uma vez mais agradecer a presença da Sra. Presidente Luísa Salgueiro, dos Srs. Vice-Presidentes Hélder Sousa e Silva e Álvaro Araújo que a acompanham e também assim do Sr. Secretário-Geral Rui Solheiro e Secretário-Geral Adjunto Fernando Cruz. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas, recordar que dentro de um quarto de hora, mais concretamente às 11 horas, teremos a próxima audição, desta feita com a ANAF. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, está encerrada esta audição.